Você não pode dizer, eu quero fazer isso, mas talvez não ganhe dinheiro. Deve considerar quanto pensa no dinheiro, versus o impacto ao decidir. Entende? Acho que o impacto deve ser pelo menos 50%. Não devemos desperdiçar dinheiro, mas ouvir nosso coração. Se sentir chamado a alugar um barco e convidar seus amigos para criar uma experiência mágica, isso é bonito. Economicamente, pode não fazer sentido. Ligando para meu pai e compartilhando viagens, ele diria que é desperdício. Não faz sentido algum. Por que você faria isso? Mas, novamente, mentalidades diferentes, certo? Ele acreditava que dinheiro não cresce em árvores e que havia um suprimento limitado. Eu acredito que, ao nível que sou criativo e inventivo, é ilimitado e abundante. Vamos lá, gosto disso. É verdade, porque já passou por isso. Sim. Certo. Na medida em que posso criar oportunidades para as pessoas ou me sentir de uma certa maneira, atraio isso para a minha vida e preciso estar presente. O desejo de ajudar deve ser pelo menos 50% de cada decisão, porque é realmente uma melhor maneira de viver. Você mencionou a história financeira. Como alguém identifica a sua atual história financeira a partir do passado? E então, como reescrever a sua história financeira para criar mais abundância em vez de escassez? Muito bom. Essa é uma ótima pergunta. Peço que as pessoas se sentem e pensem sobre dinheiro e ser rico. Quais são todas as crenças negativas que têm em relação a isso? Concentre-se por 15 minutos. Não mude o assunto. Bem, e eu já ouvi pessoas dizendo as coisas mais loucas e loucas para mim, mas talvez óbvias para muitas pessoas ouvindo. A primeira, eu me lembro de uma vez que disseram que pessoas ricas não pagam impostos. Isso é fascinante. Paguei muitos impostos. Eu sei o quanto escrevo e quero pagar impostos. Quanto mais impostos eu pago, mais riqueza criei. Não tenho problema em pagar impostos. Só não quero pagar 1 centavo a mais do que preciso. Não tenho problema com isso. É engraçado como essa crença. Por que isso importa para você? Eu não quero fazer. Não quero dar 1 centavo a mais ao governo. Interessante. Você tem um problema de raiva contra o governo que te impede de ser rico porque não quer pagar mais. Não quer fazer mais porque não quer dar mais. Cara, é fascinante, né? Quando as pessoas dizem tipo, eu não quero mais. Porque eu poderia, se fosse rico, minha irmã poderia ficar chateada. Fala sério. Na última vez que consegui um aumento e contei pra ela de repente, ela não falou comigo por 3 semanas. Ela achou que eu estava me achando melhor que ela. Isso é interessante. Vamos falar sobre isso. Eu sempre faço 3 perguntas quando surgem essas coisas. Número 1, isso é verdade? Primeiro, descarte todas as crenças sobre sua história financeira. Sim. Sim. Então, para cada um, a primeira pergunta é, isso é verdade? E se acreditarem? Bem, é verdade? Existe um cenário em que isso não seja verdade? E para a maioria, se eu perguntar, é verdade? Elas respondem, bem, não, não é verdade. Legal. Vamos começar por aí. A segunda pergunta é, o que precisaria ser verdade para que isso não fosse? É tipo, eu não quero pagar impostos. E se você tivesse um especialista que garantisse isso? Resolveria o problema? Legal. Porque não se trata de superar o fato de que elas não acreditam mais nisso. É resolver a crença. Se eu encontrasse uma empresa que me ajudasse a não pagar mais ao governo, me esforçaria mais porque as pessoas não querem crescer se tiverem uma crença negativa sobre conquistas. Resolvido isso, movemos adiante. Agora, a terceira pergunta é, quão antiga é essa crença? Há quanto tempo você pensa nisso ou quantos anos tinha? Você inventou isso quando começou? Estou falando de 7. Eu tinha 9. Eu vi meu pai chateado e ele fez um comentário que ficou marcado. Meu pai costumava dizer isso. É fascinante. Ele sempre dizia que não é o que você ganha, é o que você gasta. Certo? É um bom conselho à primeira vista. Não é o que você ganha, é o que você gasta. Você poderia ganhar 1 milhão por ano, mas se gastar 1 milhão e 1, então não está melhor do que alguém que não ganhou nada. Mas eu internalizei isso nos meus 20 anos. Quando comecei a trabalhar, toda despesa era algo que eu tirava de mim. Pense no conceito de comprar de volta seu tempo. Minha crença era que, se eu gastasse $1, estava tirando lucro. Então eu tentei economizar o máximo possível. Economize, cara! Eu ganhava centenas de milhares por ano. Em vez de investir no negócio, estava restringindo-o.
Sufocava seu potencial porque não deixava $1 sair se não fosse necessário. E o desafio é que, se você entende de negócios, eles exigem investimento. E o que acontece se você fizer bons investimentos? Você obtém retorno sobre isso. E se você ficar muito bom em negócios, então, quanto mais investimentos fizer, melhor. Como quando pergunto a alguém, tipo, quanto você paga por um cliente? Bem, pago $10 por cliente. Quanto vale esse cliente para você? $100. Quão rápido você consegue esses $100 dentro do primeiro mês? Quantas notas de $10 você quer trocar por uma de $100? Então, qual é o seu orçamento de marketing? Mas originalmente eles dizem, bem, meu orçamento é de 10 mil por mês. Eu digo, não, é ilimitado na medida em que você obtém essa nota de $100 para cada 10 que investe. Levei 6 anos de negócios, sufocando o potencial do negócio, até mudar a mentalidade para, não é o que você ganha, não é o que você guarda. É literalmente qual é o retorno sobre o crescimento. O verdadeiro valor em muitos negócios, sim, é o lucro, mas mais importante ainda é quanto vale para outra pessoa. Porque, até certo ponto, falo no livro, eu posso construir um negócio que não precise de mim para crescer e que tenha receita e lucros previsíveis. Essas duas equações determinam quanto vale para outra pessoa. E foi isso que aconteceu comigo aos 28 anos, quando minha empresa foi comprada. Minha primeira empresa vendida foi a Flowtown, que me colocou em posição para fazer um monte de outras coisas. Mas aprendi que você não pode ser não lucrativo, mas ao mesmo tempo, não restrinja o potencial de crescimento do negócio. Se você construir um negócio que não precise de você para operar e seja previsível em lucros, será valioso para outra pessoa. Para alguém como você, onde o negócio exige crescimento, sua personalidade, carisma, conhecimento, sabedoria, criação de conteúdo, tudo isso importa. Como justificar isso quando é centrado na personalidade ou expertise? Há muitos criadores assistindo, muitos empreendedores individuais. É minha pergunta favorita. Os especialistas são a cara do negócio. Eles sentem que precisam de mais para crescer. Aqui está como eu pensaria sobre isso. Temos que reformular o problema que estamos tentando resolver. Eu os chamo de quebra-cabeças, não de problemas, mas o quebra-cabeça é a verdade sobre o negócio. Então, você precisa ser quem cria. Quais partes disso? Eu tenho esse framework, ensino no livro chamado A Regra 1080-10. A Regra 1080-10. A maioria dos grandes criadores, como Jimmy Donaldson, MrBeast, fala sobre isso. Estão envolvidos nos primeiros 10%. Ideação, criação. Então entregam para uma equipe executar e voltam no final para a integração. O que eu faço, e muitas pessoas fazem, é me resolver ser o talento. Na minha empresa, onde sou o talento, esse é meu papel. Tenho um gerente geral que administra a empresa. Então, não faço 1 a 1 planejamento estratégico ou gerencio finanças, entende? Com toda a equipe, você é o talento. Eu sou talento puro. Ao acordar, a equipe diz o que precisam de mim, eu negocio, e depois tento entender, tipo, você realmente precisa que eu faça essa parte? Negocia seu tempo. 100% e então, ei, nós temos receita. Pode gastar e investir um pouco para concluir 80% deste projeto que eu não vou fazer. Muitos dos projetos criativos têm escritores que nos ajudam com ideação, pesquisa de vídeos e apresentação de soluções. É realmente sobre olhar para seu calendário e dizer, ok, eu quero ser a pessoa na câmera. É isso. Até que a IA, o Neuralink ou qualquer outra coisa fiquem bons, eu vou fazer isso. Sem ser isso, não estou fazendo. Crie um mecanismo de pressão, uma decisão para dizer, eu sou o talento da equipe. Vocês querem crescer a receita? Tentem criar ideias que não exijam mais do meu tempo. Certo. É o enigma. É grande. Essa é a questão. Mas então você tem que descobrir como contratar as pessoas certas. É negócios. Isso é desafiador. Sim, não. E é por isso que falo no livro. Método de contratação primeiro teste. O que é isso? O método de contratação primeiro teste é uma ideia do Seth Godin de muito tempo. Clay Bear me apresentou ao Seth em Nova York. Isso foi quando eu estava fazendo o Clarity FM. Eu estava tão animado para conhecer o lendário marqueteiro Seth Godin. Estamos falando sobre o Clarity, um mercado para empreendedores serem pagos ao telefone. Era como se o LinkedIn tivesse um botão de chamada. Em nossa conversa com Seth, falamos sobre pessoas e talentos.
porque levantamos muito capital e estamos contratando. Ele disse, sim, eu tenho uma regra. Eu simplesmente não posso trabalhar com você até trabalhar com você. E eu disse, o que isso significa? E ele estava pronto para seguir em frente. Eu estava tipo, não posso seguir em frente. E ele diz que antes de trabalhar com alguém, eu faço um projeto com eles. Isso foi um grande insight. Eu disse, me conte mais. Ele me contou sobre todo o processo. Então, ao longo dos anos, desenvolvi meio que um método de 3 partes de como contrato. A primeira parte é que as pessoas têm que enviar um vídeo respondendo perguntas claras. E eles têm que descobrir como fazer o upload do vídeo para me enviar. Por que faço isso? Primeiro, quero ter certeza de que podem ler instruções, gravar um vídeo e falar para uma câmera, o que é importante do ponto de vista da comunicação. Tecnicamente, eles são avançados. Estamos em equipes distribuídas. Não tenho tempo para ensiná-los a usar o Google Docs. Então, você pode gravar um vídeo e fazer o upload e obter um link e depois colocá-lo na submissão para a aplicação? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, fazemos uma avaliação de perfil. Muitas pessoas contratam e dizem, cara, essa pessoa simplesmente não parece estar presente. Sabe, você está falando com elas. O que está acontecendo? Você ouviu o que eu disse? Você pode testar muita dessa inteligência cognitiva. Sim, temos uma avaliação de perfil que não apenas faz o lado cognitivo, mas também seus comportamentos padrão. Eu acho. O estilo de personalidade deles? Cara, a melhor contratação é alguém que deseja egoisticamente melhorar no que foi contratado para fazer. Minha pergunta favorita é, em 5 anos, não podemos mais estar juntos. Como é a vida dos seus sonhos? Eles explicam o que querem fazer e o que precisam se tornar na empresa. Tá valendo. Certo. Esse é o passo 2. O 3 é o projeto de teste. Aqui está o que é diferente na minha abordagem. Muitos dizem, sim, fazemos projetos de teste. Não, nós simulamos. Seja o que for que eles façam, é para o projeto de teste. Acabei de contratar um CEO para gerenciar uma das minhas empresas. O teste dele, entre outros 4 candidatos, foi criar um plano de 90 dias. Porque essa é a primeira parte. Entende? Quando alguém começa a trabalhar para você, o que faz é crucial. Isso é o método de contratação com teste primeiro. Outra regra é ter sempre 3 candidatos excelentes. Parece muito trabalho, e mas diminui muito as chances de contratar alguém que não acrescente valor ao seu negócio. O que acontece quando contrata rapidamente e não tem 3 candidatos potenciais? Tomamos uma decisão, isso às vezes acontece, especialmente se for um papel-chave, um papel especializado. Nós apenas gerimos as expectativas. A grande diferença é que documentamos tudo. Se a pessoa chega e não funciona, temos um processo para não ficarmos na mão. Geralmente, não é bom. Pense no que isso comunica para quem você está contratando. Se eles passam por esse processo, pensam, estou entrando em um time de destaque. Certo. Muitas vezes, diretores experientes que contratamos ficam tão impressionados com o nosso processo que quase querem trabalhar conosco enquanto passam por ele, porque pensam, se tive que passar por isso, imagine como são os outros. Acho interessante que, embora você aprenda a ser o talento, no final é sempre sobre as pessoas. Acho que formamos as pessoas que constroem o negócio. Exatamente. Nosso trabalho é ensinar, não dizer. Quando tenho pessoas trabalhando para mim, não digo o que fazer. Se vejo algo errado, escrevo. Crio um treinamento, ensino e estabeleço um padrão. Quando oriento as pessoas e elas dizem que a equipe não está entendendo, é lenta ou não é ousada, eu ouço e digo para fazer uma lista. O que está na sua lista? Eles não colaboram nas reuniões, não anotam, são lentos nas respostas de e-mail, ou o que quer que seja. Faça uma lista. 13 ou 14 reclamações sobre sua equipe. Eu digo, legal. Agora me mostre onde você fez um treinamento sobre como essas coisas devem ser feitas. Certo. Eu não faço. Certo. Esse é o problema. Ou talvez tenham dito uma vez ou 2, mas não basta falar. É preciso mostrar e ensinar. Você precisa me mostrar onde está o vídeo que, se eu assistir e seguir suas dicas, são as 5 maneiras de colaborar em uma reunião. Se eu não fizer isso, pegue o vídeo e diga, ei, você se lembra desse vídeo? Vamos falar sobre seu comportamento na última reunião, certo?
Veja, é tão simples que líderes excelentes olham para as pessoas que lideraram e o quanto elas se desenvolveram. Isso quer dizer, se você olhar para qualquer organização com bom desempenho, eu te mostro um líder de classe mundial. É impossível para vocês, escoteiros, organizações, empresas de mídia. Se você apontar essa empresa indo bem, apresenta um líder de classe mundial. Certo. Esse líder é realmente bom em desenvolver pessoas. Impressionante. Conversávamos que é preciso começar devagar, certo? Escolha algo simples que prove seu poder. Talvez acordar às 6 e caminhar ao redor do quarteirão. E você apenas faz isso porque o que acontece é que agora você está mudando seu sistema de crenças.